lá, eu quero convidar você que abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Ah, pastor, estamos saltando do capítulo 4, ficamos lá pelos idos do verso de número 23, na semana passada. Por que a gente está saltando esses últimos versículos? Porque quando eu expus parte do capítulo 2, eu fui lá para o final do capítulo 4 e expus esse trecho também, e expliquei aos irmãos que eram textos que tratavam do mesmo assunto, e por isso os expusemos ao mesmo momento, tá? Por isso que agora nós já estamos indo direto ao capítulo de número 5. Já tratamos desses versos finais aqui do capítulo 4, né? Quando, semana passada, eu tratei do verso 23 até o verso de número 31, e hoje, e o verso 32 a 36 do capítulo 4, havia tratado, se não me engano, lá no 5º, 6º sermão, não lembro exatamente agora, mas já tratei lá atrás, tá? Estamos expondo Atos dos Apóstolos, sob o título Enviados a Pregar o Evangelho. Nós estamos desenvolvendo ao longo desses 4 anos, dos 2 que se passaram, e deste ano e próximo, né? Este tema que está desenvolvido aqui, transformados pelo Evangelho e enviados a pregá-lo. Transformados pelo Evangelho, vimos na exposição de Romanos. Expus Romanos do capítulo 1 até o capítulo 16, foram 84 sermões, e agora nós já estamos aqui expondo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Já estamos nos idos do capítulo de número 5, hoje é o 13º sermão? É isso mesmo, né? Tá bom, 13º sermão em Atos dos Apóstolos, tá? E aqui, um pequeno detalhe aqui, antes de nós chegarmos a esse trecho, é claro que todo o livro de Atos dos Apóstolos tem um tema central, né? Vemos o Senhor Jesus Cristo atuando por meio da sua igreja, a fim de que a igreja possa compreender que é Cristo quem está pregando o Evangelho por meio dela. A igreja é enviada a pregar o Evangelho e Cristo está atuando por meio dela. Este é o tema central. Mas haverá um texto e outro aqui, onde nós não trabalharemos exatamente o tema central, até porque o texto vai tratar de alguns assuntos, eu diria, ao lado, à margem, embora sejam importantes de serem tratados também. Hoje, por exemplo, o texto trata de um assunto que envolve dinheiro. Dinheiro, sim. Bom, se pensarmos bem, de fato, o dinheiro ainda diz respeito à vida da igreja, não é verdade? A igreja precisa de recursos para sustentar seus ministros, a igreja precisa de recursos para pregar o Evangelho. Os cristãos ganham dinheiro também, não é verdade? Vocês trabalham, irmãos? Tem salário, irmãos? Diz respeito à sua vida? É uma das coisas mais importantes da sua existência? Da existência de cada um de nós. Tá bom. Por isso, esse texto trata deste assunto aqui. Embora o assunto central de Atos seja a igreja sendo enviada a pregar o Evangelho, aqui Lucas considerou de importante registro deixar este episódio que aconteceu no início da igreja. E pensemos bem, quantas dezenas e centenas de episódios aconteceram ao longo desses 30 anos aqui que temos registrados em 28 capítulos. Mas Lucas quis pensar esse episódio e deixá-lo registrado aqui, porque certamente há muito o que nos falar. Quando vimos lá Romanos, eu expus Romanos a vocês, lá no sermão de número 81, também tratamos de um assunto relacionado ao dinheiro. Lá, se eu não me engano, o título do sermão foi uma importante oferta. Nós temos ali no capítulo 14, Paulo tratando de uma oferta que ele estava levantando aos irmãos. E aqui, em Atos dos Apóstolos, sim, este é o texto mais importante. É aqui, ao longo desses, provavelmente também 80, 90 sermões, onde nós trataremos desse assunto, porque aqui Lucas trata disso. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Embora não seja o assunto central, é um assunto marginal, importante, que Lucas deixa registrado aqui, tá? Bem, mas eu queria que você pensasse o seguinte aqui comigo, tá bom? O dinheiro é uma parte sensível da nossa existência, da existência de cada um de nós. A primeira coisa que eu queria que você tivesse em mente aqui, antes de fazermos essa leitura. Tanto que aqueles que tratam da natureza, né, do pecado, geralmente desenvolvem a ideia de que há 3 pecados centrais da nossa existência, né? Pecados relacionados ao dinheiro, pecados relacionados ao sexo e pecados relacionados ao poder, tá? Não poderia deixar de ficar de lado esse assunto relacionado ao dinheiro num texto como esse. O Senhor Jesus falou bastante a respeito de dinheiro. E eu queria que você atentasse aqui comigo, que o Senhor Jesus chega a dizer que o dinheiro pode vir a se tornar um Deus em nossas vidas. Ele fala disso em Mateus 6, 24. O dinheiro pode vir a se tornar um Deus em nossa vida. Nós podemos ter uma adoção errada do modo como nós lidamos com o dinheiro. E esse texto aqui não fala só de um episódio de Ananias e Safira.
fala de uma possibilidade de nós lidarmos de modo errado com o dinheiro e assim incorrermos em vícios. E aqui eu estou falando de vício no sentido em que falavam os gregos antigos, né? Vício não é apenas aquilo em que eu me dedico de uma forma que eu não tenho controle, tá? Vício, nesse sentido, é uma falha de caráter, é uma condução errada do comportamento, diferente de uma virtude, tá? Então, quando eu falar de vício hoje, não pense em vício de cigarro, que embora seja um vício também, mas não é um vício nesse sentido, né? Vício é um desvio de comportamento, é um erro de caráter. E virtude? Virtude é o caráter apresentado de forma íntegra, tá? Então, pensemos nessas coisas. Quando eu falar de vício hoje, pense no vício em contrapartida com a virtude. Deu para entender? Então, preste atenção. Dinheiro não é uma coisa banal. Dinheiro não é algo que não diz respeito à sua fé. Tem cristãos que pensam assim, né? Ah, o reino de Deus é o que é espiritual, pastor. É coisa do espírito. O dinheiro não tem a ver com o reino de Deus, porque o dinheiro é material. Você está equivocado quanto ao que é o reino de Deus, tá bom? Dinheiro é muito mais espiritual do que você imagina. Diz muito mais respeito às coisas que você pode amar centralmente do que você imagina, tá bom? E por isso, esse texto é importante. Esse texto que nós temos hoje nos dá a chance de nós olharmos para dentro do nosso coração. E aqui você vai ter de agradecer os meus professores lá do mestrado em interpretação bíblica, da área de psicologia interpretativa, né? A gente precisa entrar aqui hoje na mente desses irmãos aqui, desses irmãos que estão lidando com essa situação, Ananias e Safira, que às vezes a gente faz uma leitura muito superficial deles, né? Do que eles fizeram. Mas e as dinâmicas internas do coração deles? Por que eles fizeram estas coisas que fizeram? É isso aqui que a gente precisa entender. E eu gostaria muito que você atentasse, não apenas para os atos de Ananias e Safira, mas para o coração de Ananias e Safira, tá? E eu queria que você fizesse a seguinte pergunta, antes de tudo. Amamos o dinheiro ou amamos ao Senhor? Eu espero que, à luz da leitura e da exposição do texto e das ferramentas que eu vou dar para você ao longo do texto, você, ao final, possa responder com mais clareza essa pergunta. Tá bom? E aí só um detalhe aqui, né? A gente já sabe mais ou menos da história. A gente sabe que Ananias e Safira morrerão fulminados, né? Alguém poderia dizer, né? Será que Deus não foi severo demais com Ananias e Safira? Só porque eles foram dar uma oferta e disseram que essa oferta era mais do que eles de fato haviam dado? Será que Deus não foi severo demais? Bom, vocês vão poder julgar isso ao final. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Eu queria que você lesse esse texto, buscando olhar não apenas para a ação de Ananias e Safira, mas olhar para o coração, os movimentos internos de Ananias e Safira, que nos mostrarão o que estava no coração deles, e quiçá pode estar também no nosso coração. Tá bom? Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Diz-nos assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás, olha que coisa grave aqui, ó, Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber do que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido.
e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Bem, entendamos aqui um panorama, um quadro, para que nós possamos fazer melhor a interpretação desse texto. O que está acontecendo aqui antes de Ananias e Safira decidirem venderem uma de suas propriedades para então trazer essa propriedade, teoricamente em sua integralidade, em sua inteireza, aos apóstolos? O que está acontecendo aqui? Nos versos antecedentes, nós temos vemos na igreja uma experiência de diversos irmãos que estão vendendo suas propriedades e estão trazendo o preço integral dessas propriedades aos apóstolos. Vemos, inclusive, desses versos anteriores aqui do capítulo 4, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé, chamado então Barnabé quer dizer o filho da consolação, José havia vendido a integralidade de um campo, um terreno, uma chácara, uma fazenda que ele tinha, e havia trazido a integralidade disso aos apóstolos. O que estava acontecendo aqui então? Nós vemos que a igreja estava recebendo ofertas de muitos irmãos que estavam vendendo uma propriedade inteira e todo esse valor era trazido aos apóstolos. Os irmãos estavam fazendo isso com alegria. Isso não era uma lei, isso não era um mandamento. Eles estavam fazendo com generosidade. Estavam trazendo estes bens, vendendo-lhes e dando-lhes aos apóstolos. Vemos que isso aconteceu ao longo do ministério de Jesus. Ao longo do ministério de Jesus, o próprio Lucas registra isso no seu evangelho, havia muitas pessoas que recebiam, que davam seus bens, né, mulheres inclusive importantes no Império Romano, que traziam de seus bens e depositavam aos pés de Jesus. Inclusive, Judas era quem administrava estes recursos, tá? Mas esses irmãos estavam fazendo isso por generosidade. Estavam fazendo isso com alegria. E o que é generosidade, queridos? Eu defini generosidade aqui como compartilhar por bondade, para o bem de outros, sem esbanjar ou sem mesquinhez. Então, guarde aqui comigo, ó. O que é generosidade? É compartilhar o que nós temos por bondade, para o bem de outrem, sem mesquinhez e sem esbanjamento. Vai ficar mais claro ao final, quando eu explicar para você o que é mesquinhez ou esbanjamento, tá? Mas pense nisso como generosidade. Esses irmãos não queriam o aplauso de outros, esses irmãos não estavam preocupados em reter para si, esses irmãos estavam preocupados com os outros, com a igreja, com o reino de Deus. É claro que essas ofertas que esses irmãos traziam, conseguimos observar ao longo disso que está acontecendo até aqui, eram dirigidas prioritariamente ao sustento dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo 6, fala-nos que eles não se ocupavam de outra coisa senão de orar e de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Logo, esses recursos serviam para o sustento dos apóstolos, bem como serviam esses recursos para os necessitados. É o que nós vemos também no capítulo 6. A igreja despendendo recursos para auxiliar ali viúvas necessitadas. Então, estes recursos eram dados generosamente para o sustento da igreja, para o sustento do ministério, para o sustento daqueles que estavam em necessidades. E estes recursos eram dados com generosidade. É claro que, infelizmente, aqui a mídia funcionou bem demais naquele tempo, né? Esses irmãos acabaram aparecendo na frente, né? Aparecendo com até pseudônimos, né? Apelidos. Por exemplo, José foi cognominado, ou denominado, ou apelidado de Barnabé, filho da consolação. Certamente também por isso que ele fez, essa oferta que ele deu. Ou seja, aqueles irmãos que ofertavam, embora não estavam buscando em primeiro plano serem vistos, foram vistos. A mídia da igreja funcionou muito bem, né? Botou lá no Instagram, chegou uma oferta hoje aqui, Barnabé vendeu uma chácara que ele tinha lá na Ponte Alta e deu todo o dinheiro para os irmãos, né? Então a mídia funcionou bem e esses irmãos acabaram ficando em evidência, embora não fosse o que eles buscassem. Ok? Deu para entender isso aqui? Os irmãos queriam o bem do reino de Deus, mas alguns destes irmãos acabaram ficando em evidência, como foi o caso de José, depois chamado de Barnabé, filho da consolação. Olha que cara legal. E de fato Barnabé era um cara legal, viu? Um cara assim de uma alma extraordinária. Quando a gente lê o texto de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver ele
em outras atuações, era um homem de Deus, um homem íntegro. Contudo, esse é o contexto, tá? Que contexto? Uma igreja que está valorizando, de fato, deve valorizar mesmo, aqueles que generosamente dão com alegria, e esses que dão com alegria, infelizmente, esse aqui é um erro no caminhar das coisas, né? Acabam aparecendo em evidência, tá bom? O caso de Barnabé. E aí, nós temos aqui esses irmãos com generosidade. E aí eu quero deixar de lado esses irmãos aqui e pensar na virtude de generosidade e nos vícios que estão ao lado da generosidade. Vamos deixar um pouco de Atos dos Apóstolos e vamos lá para Aristóteles, né? Você já ouviu falar de Aristóteles? Aristóteles, ele tinha uma frase interessante onde ele dizia: Virtus in medium est. A virtude está no meio. A virtude, a boa conduta, o caráter exemplar está no meio. E para cada virtude, Aristóteles demonstrava, e esse era um trabalho dos filósofos da antiguidade, né? E discutir sobre vícios e virtudes. Aristóteles nos mostra que para cada virtude você tem dois desvios, um desvio de um extremo à direita, um outro desvio de um extremo à esquerda. E pensemos na generosidade. Quais seriam os desvios da generosidade? Se generosidade é compartilhar para o bem de outro, os vícios relacionados à generosidade seriam, em primeiro lugar, esbanjamento e, em segundo lugar, a mesquinhez. Por isso, o título desse sermão hoje coloca aí para a gente, por favor, dinheiro, esbanjamento, mesquinhez, hipocrisia e juízo. Olhe bem o que Aristóteles nos dizia. Se existe a generosidade ao centro, a generosidade é lidar com os recursos, né? Olhar para os recursos e lidar com eles pensando no bem do outro. Logo, os vícios são o oposto disso. É olhar para os recursos e amar aos recursos, amar ao dinheiro, amar aos bens. E aí há duas coisas que os bens podem fazer por você quando você os ama. Ou você está no vício à esquerda, que seria o esbanjamento, tá bom? O que é o esbanjamento? É quando eu lido com os recursos sem medida, dando, né? Sem reservas. E o que alguém que dá sem reservas, sem nenhum controle, geralmente essa pessoa está pensando? Em que essa pessoa está pensando? Naquilo que esse esbanjamento pode trazer de louvor a si mesmo. É assim que lidam os esbanjadores, né? Quem esbanja, ele quer trazer para perto de si pessoas que o louvem, pessoas que achem adorável sua atitude, que o olhem e o mostrem e falem dele como ele é uma pessoa desprendida, né? O esbanjador quer que pessoas o bendigam. O esbanjador quer ajuntar pessoas ao redor de si, para mostrar que ele é uma pessoa boa. Aqui nós temos um vício à esquerda. E qual seria o vício à direita, ao lado da virtude? Seria a mesquinhez. A mesquinhez, queridos, preste atenção, aquele que retém, aquele que guarda, aquele que não compartilha, em que ele está pensando em primeiro plano? Ele está pensando na segurança dele. A segurança dele é o que importa. Ele não está olhando para a necessidade do outro, não está olhando para o que ele pode contribuir para outro, ou para o reino de Deus, ou para a causa de Deus. Ele está pensando apenas na sua própria segurança. E aqui nós temos esses dois desvios quando nós tratamos do dinheiro. Você percebe que dinheiro não é só uma questão de dinheiro, finança, o que eu compro, o que eu deixo de comprar. Diz respeito às coisas mais profundas da nossa alma. O louvor dos outros, o que eu desejo. O louvor dos outros, ou a minha segurança em detrimento dos outros. Percebe que aqui o dinheiro se torna o seu Deus? É o dinheiro que traz a você o louvor que você precisa? Ou o dinheiro que traz a você a segurança de que você acha que necessita? É aqui onde nós encontraremos o coração de Ananias e de Safira. Tá bom? Então, preste bastante atenção, tá? Olhemos aqui para o comportamento de Ananias e Safira. Deu para pegar isso aqui? Deu para pegar? Deu para entender isso aqui? Não se trata só de dinheiro. Se trata de louvor, esbanjamento. Se trata de segurança, mesquinhez. Nestas duas situações, o dinheiro se torna nosso Deus. E o que nós vemos então desses irmãos, Ananias e Safira? É o que nós temos aqui nesses versos que lemos, né? Ele vendeu uma propriedade, tá? Ele queria sair lá na foto, né?
queria aparecer no hall da fama dos irmãos que venderam suas propriedades, mas o texto bíblico diz que eles retiveram para si parte dessa propriedade, mas queriam fazer parecer que haviam dado tudo. Agora, observemos bem para os movimentos do coração desses irmãos. Olha o que diz aqui. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Olha, os irmãos estavam vendendo a integralidade de suas propriedades. Eles também venderam a integralidade de suas propriedades, mas reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. Olhemos então para o coração desses irmãos. Onde será que eles se encontram aqui? No esbanjamento ou na mesquinhez? Já que você acha que eles se encontram? Nos dois. Eles se encontram nos dois. Se eles houvessem vendido a propriedade e dado todo o valor da propriedade só para aparecer na foto, isso seria esbanjamento. Continuariam tendo pecado, porque o que eles fizeram foi com a finalidade de serem vistos, de serem aplaudidos, ou melhor, o que eles haveriam feito teria sido feito com a finalidade de serem vistos e aplaudidos. Seria para o louvor próprio, seria esbanjamento. Ou se eles tivessem retido essa propriedade, não tivessem vendido e dito, cada um com seus problemas, que Deus cuide da igreja, afinal de contas não é Deus que deu andamento à igreja, que criou a igreja, que Deus sustente a igreja. Nós vamos guardar o que nós temos aqui. Isso seria mesquinhez, tá? Se eles não houvessem vendido, se tivessem guardado ali, não tivessem contribuído com nada, seria o quê? Mesquinhez. Afinal de contas, eles estavam convivendo com os irmãos, em uma fraternidade, uma irmandade, servido pelos apóstolos, que eram ministros do evangelho. E eles, ao invés de, por amor aos apóstolos e à igreja, ao corpo de Cristo, ofertarem, guardarem, isso seria mesquinhez. Sim ou não? Deu para entender aqui? Agora não. Eles fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Disseram, a gente quer aparecer na foto, mas a gente também não abre mão da nossa segurança. Nós queremos ter segurança. Então, a gente vai dizer que a gente deu tudo, mas a gente vai guardar parte. A gente vende, então a gente atesta que a gente vendeu, mas a gente não vai dar todo o valor da propriedade, tá bom? Sei lá, a gente vendeu por 100 mil reais, vamos guardar 60 mil, né? A gente disse que vendeu por 40, estava meio difícil de vender, e a propriedade, né, baixou um pouco de valor, e a gente disse que vendeu por 40, disse que vendeu por 80, vamos ficar com 20 mil, disse que vendeu por 90, vamos ficar com 10 mil, não interessa o quanto eles retiveram. A questão é, eles queriam dizer que venderam tudo para se alinharem aos demais que haviam feito isso, mas também queriam a segurança de reter o que tinham, porque não confiavam que aquilo que eles estavam dando, que tudo que eles pudessem dar, eles poderiam, em Deus, ser supridos de quanto necessitavam. Deu para entender? Então, o que acontece? O que nós temos aqui? É fato, eles depois mentem, né? Mas eu queria que você entendesse isso aqui, ó. Olha que coisa interessante. A mentira, meus irmãos, ela é utilizada aqui só como um acessório, tá? Eu queria muito que você entendesse isso na sua vida. A mentira, ela é sempre um acessório. Pedro vai dizer, por que você vem e mente ao Espírito Santo de Deus? Isso é verdade, eles mentiram. E mentiram a Deus, porque disseram que estavam dando a totalidade enquanto não estava dando. Mas eu queria que você entendesse isso aqui. Na nossa vida, inclusive, toda mentira é sempre acessória de um vício mais íntimo e arraigado lá dentro da gente. Todas as vezes que o homem mente, ele mente com a finalidade de se proteger e acautelar um vício, e guardar e proteger um vício, e não demonstrar um vício. Você já percebeu isso? Já percebeu isso? Por exemplo, vamos pensar em uma coisa banal, né? Uma coisa banal, uma mentira banal. No seu trabalho, de repente, você é chamado a mentir. E se você não mentir, pode ser que seu chefe lhe dê uma bronca, pode ser que você leve uma advertência, pode ser que até você perca o emprego, né? Me recordo que uma vez, a minha primeira experiência de trabalho formal, eu trabalhei lá aos 12, 13 anos, né, em feira, enfim, essas coisas assim. E lá aos 17 anos foi a minha primeira experiência de trabalho formal. Uma semana. Uma semana, não cheguei nem a assinar a carteira.
Eu fui trabalhar como cobrador de uma empresa de ônibus. E aí, na volta, né, eu fiz foi a primeira viagem que eu fiz, irmãos. Fiz a primeira viagem, na volta, o ônibus voltaria recolhendo passageiros. Só que o motorista disse para mim, olha, a gente vai voltar como especial, mas você não avisa lá para o pessoal da fiscalização. Falei, opa, não é para avisar? Ele disse não. Falei, então pode ficar seguro que eu vou avisar. Pode deixar que eu vou falar. Mas é sua primeira semana, seu primeiro dia, você vai fazer um negócio desse? Falei, vou. Eu não vou mentir. Olha o que nós fazemos muitas vezes. Por medo de perdermos o emprego, o que fazemos? Mentimos. O que é a mentira? Onde está a mentira aqui, queridos? A mentira é um acessório. Percebe? O que está por trás dessa mentira é a insegurança. Não é Deus que me sustenta no meu emprego. Não é Deus que me susterá nas minhas necessidades. Se eu perder esse emprego, o que acontecerá comigo? Então eu minto. Percebe? E a mentira é assim em muitas coisas de nossas vidas. Certo? Nas relações afetivas, no nosso desempenho, as pessoas mentem como um acessório. O que está por trás aqui da ação de Ananias e Safira? Está por trás esbanjamento, está por trás mesquinhez. Eles queriam a fama dos que doaram integralmente os seus bens, queriam parecer louváveis, buscavam o louvor dos homens. Eles pensavam, imagino eu, será que vão nos dar um apelido? Será que como José, né, chamado de filho da consolação, de repente nos chamarão, sei lá, né, que apelido eles poderiam imaginar que receberiam, né? Será que Pedro vai falar do nosso nome quando a igreja estiver reunida? Era nisso que eles estavam pensando. Eles também queriam a segurança dos bens, tinham medo de dar a integralidade do que eles tinham vendido e se sentirem inseguros, instáveis, desprovidos. Eles podiam pensar, será que nós vamos ter algum problema de saúde? E esse dinheiro vai fazer falta para a gente? Será que esse dinheiro não vai faltar para a nossa aposentadoria? Percebe aqui? A insegurança, o medo de que Deus não pudesse lhes prover. A ideia de que é a riqueza, o dinheiro que eu tenho, que me sustenta. E aí mistura essas duas coisas aqui, tá? Mistura esse esbanjamento com a mesquinhez. Isso dá luz à hipocrisia. Beleza? É onde nós encontramos os nossos irmãos aqui, em hipocrisia, tá? O que é hipocrisia, queridos? Tem dois aspectos da hipocrisia, não vou falar dos dois aqui, porque senão esse sermão já vai ser extenso, né? A gente se estenderia mais ainda. Quem sabe um dia quando eu tratar só desse assunto. Mas um dos aspectos da hipocrisia é apresentar um comportamento religioso falso, a fim de receber o louvor dos homens. Esse é um dos aspectos da hipocrisia. É apresentar um comportamento de fé, apresentar um comportamento virtuoso, mas ele é falso, ele não é verdadeiro, para que eu receba o louvor dos homens. E eles fazem essas duas coisas aqui, eles misturam o esbanjamento e a mesquinhez, e então brota a hipocrisia. O Senhor Jesus está registrado em Lucas 11, 43 a 46, ele diz assim, ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu, mestre, quando dizes essas coisas, insultas a nós também. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos difíceis e vocês não levantam um dedo só para levantá-los. Observa que esse aspecto da hipocrisia que Jesus está falando. Vocês ensinam coisas que as pessoas devem fazer e vocês não levantam isso nem com um dedo. Era o que Ananias e Safira estavam fazendo naquele momento. Estavam querendo apresentar-se como aqueles que estão dando toda a sua propriedade, mas na verdade não era isso que eles estavam vivendo. E por isso, nós encontramos então estes nossos irmãos aqui incorrendo ao mesmo tempo, esbanjamento, mesquinhez e hipocrisia. A hipocrisia é a junção destas duas coisas aqui. Deu para entender? Generosidade, queridos, é diferente. E o esbanjador, ele ama a fama e o prazer que o dinheiro
pode dar. O esbanjador, ele quer ter muito recurso. E ele que não tenha muito recurso, tem gente que é esbanjadora sem ter muito recurso, não é verdade? Você conhece pessoas assim? Que tem pouco, e estão sempre o tempo todo dando festa, e juntando um monte de gente? É esbanjador também, não tem muito recurso, mas é esbanjador. O seu amor está no dinheiro, pelo louvor que o dinheiro pode dar. Você percebe que está sempre dirigido a si mesmo? O avarento ama a segurança que o dinheiro pode dar. Ele às vezes tem pouco recurso também, não precisa ter muito recurso para ser avarento, tá? Às vezes com pouco recurso a gente já é avarento. A gente acha que aquilo que a gente tem é o que vai nos dar segurança, é o que nos assegurará do nosso futuro, certo? Em ambos os casos, isso está dirigido a si mesmo. Percebe por que isso se torna um Deus? Você está pensando apenas em si mesmo, no louvor que você quer receber, ou na segurança que você quer dar a si. E a generosidade? Para onde está a generosidade? A generosidade não está olhando para si. A generosidade está olhando para o outro. Eu amo o reino de Deus. Por isso eu vou dar meu terreno, vou vendê-lo e vou dar ao povo de Deus. Eu amo meus irmãos que estão passando por necessidade. Eu amo os ministros do evangelho que são sustentados pelas ofertas e dízimos que a igreja levanta. E por amor ao reino de Deus, aos ministros, à igreja, ao povo de Deus, eu oferto com alegria. Percebe a diferença dessas coisas? Está lá no íntimo, não é só uma coisa de tirar 10 reais, 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais do bolso. Está no coração. Essa é uma questão que está no coração. Se fosse só uma questão material, Ananias e Safira não teriam caído fulminados. Tá? Então, preste atenção. Temos aqui, deu para entender essas questões? Deu para entender? Temos um perigo aqui, tá? O esbanjador e o hipócrita podem passar como generosos às nossas vistas, tá bom? Podem passar como generosos. Tem pessoas que darão, né? E serão vistas. É inevitável que quem dá seja visto, enfim. Se a gente puder ter algum mecanismo para evitar, a gente até evita, né? Mas serão vistas. O esbanjador pode aparentar ser uma pessoa generosa. Mas, na verdade, o motivo lá dentro do seu coração não é o amor ao reino de Deus ou às pessoas a quem ele está dando. O motivo pelo qual ele está dando é o quê? O louvor dos outros. O hipócrita também pode passar como generoso. Era o que estava acontecendo com Ananias e Safira. O hipócrita, ele tem que enxertar uma mentira para transformar a mesquinhez e o esbanjamento em hipocrisia. Então, nós temos mesquinhez e esbanjamento mais mentira igual a hipocrisia. Essa é a equação, né, de Ananias e Safira completa, tá bom? E até mesmo o hipócrita pode passar como alguém generoso. Mas há um Deus que sonda corações. E eu espero que Ele esteja colocando um espelho diante da minha e da sua face hoje, para que nós nos vejamos à luz daquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos e não apenas à luz daquilo que nós fazemos com o dinheiro que ficou na carteira ou com o dinheiro que saiu da carteira. Percebe? Percebe que entre o dinheiro ficar na carteira e sair da carteira, há uma afinidade de possibilidades do nosso coração aqui, né? Que pode ser mesquinhez, ficou na carteira. Pode ser esbanjamento, saiu da carteira. Pode ser hipocrisia, também saiu da carteira. Mas também pode ser generosidade, né? Vamos lá, eu espero que a gente esteja acertando mais que errando, ok? Então, essa é uma questão importante de considerarmos, tá? O mesquinho, o esbanjador e o hipócrita, os três estão perdidos. Estão perdidos. Eles ainda não entenderam o que é o Evangelho. Ananias e Safira conviviam com o povo de Deus. Ananias e Safira cantavam quando o povo de Deus levantava as mãos. Quem sabe choravam algumas vezes, né? Ele é... Né? Estavam lá, o resplendor da glória do Pai, cantando, né? Quando vinha a oferta, eles tiravam da carteira, no caso de Ananias e Safira, né? Tiravam da carteira. Mas, embora estivessem ali junto do povo de Deus, o que acontecia dentro da carteira de Ananias e Safira, com a carteira de Ananias e Safira, revelava o coração deles, embora no ajuntamento solene, separados do povo de Deus, tá?
Diante desses casos, estamos vendo pessoas que não entenderam o Evangelho e ainda não têm a Deus como Senhor. Nem o esbanjador, nem o mesquinho, nem o hipócrita entenderam o Evangelho e nem têm a Deus como seu Senhor ainda. Deu para entender? Aquele que retém, aquele que dá para o seu próprio louvor, aquele que dá para o seu próprio louvor, mas dá parte e mente ainda, nenhum destes ainda entendeu o Evangelho. E nenhum destes ainda tem o Senhor como seu Senhor e Salvador. E por que eu posso dizer isso? Porque o Evangelho, queridos, faz algo conosco. Tá bom? O Evangelho faz, ele realiza. Nós vimos em Romanos capítulo, ou melhor, vimos em toda a exposição de Romanos, que o Evangelho ele é transformador, não é isso? E você acha que o Evangelho não vai transformar seu relacionamento com o dinheiro? Ele tem que transformar. Se o Evangelho não transformar seu relacionamento com o dinheiro, se o Evangelho não transformar sua sexualidade, se o Evangelho não transformar sua insegurança quanto ao poder, você não foi alcançado pelo Evangelho ainda. Essas são questões centrais da vida humana: dinheiro, sexo e poder. Se essas dimensões não foram afetadas pelo Evangelho, você não conheceu o Evangelho ainda. Você pode até caminhar perto do povo de Deus, ouvir alguma coisa sobre Jesus, mas o Evangelho não transformou vocês, tá? E preste atenção, onde o Evangelho nos afeta com generosidade, olhe para isso. O que nós recebemos de Deus, queridos? O que nós recebemos de Deus? Uma pequena oferta? Recebemos de Deus 10% do que Deus tinha? Recebemos de Deus 20% do que Ele tinha? O que nós recebemos de Deus? Nós recebemos de Deus o tesouro que é o seu Filho. Ele deu o seu Filho unigênito. Meus irmãos, você precisa entender isso. Deus não deu as riquezas que temos em minérios em todo o universo criado por você. Isso era muito pouco. Tá bom. Ele deu por você o seu precioso tesouro, seu Filho amado, seu Filho unigênito, a sua riqueza, o seu tesouro. Deus lhe deu tudo quanto Ele tinha. E quando nós entendemos isso à luz do Evangelho, queridos, é inevitável que nós não digamos como Paulo disse em Romanos 11:36. Ah, se Deus me deu tudo, tudo que eu tenho é dEle. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem foi alcançado pelo Evangelho, meus irmãos, ele entende que tudo o que ele tem é de Deus, que todas as coisas que lhe vêm à mão são de Deus, que ele próprio é de Deus, que a sua vida já não é mais sua. E se nem a sua vida é sua, quanto mais a sua sexualidade, quanto mais a sua insegurança quanto ao poder, quanto mais os seus bens. Percebe isso que o Evangelho faz? Aquele que é alcançado pelo Evangelho, ele invariavelmente será generoso, a não ser que ele ainda não tenha sido alcançado pelo Evangelho. Tá bom? Ele será generoso. Ele ouvirá o Evangelho chamando a que ele dê e que ele seja tudo quanto ele tem para Deus. E é isso o que nós devemos considerar em nossos próprios corações. Olhemos para os irmãos da igreja em Jerusalém e façamos uma leitura de nosso coração à luz de como temos usado nossos recursos, nossos salários, nossas propriedades, tá bom? Você entendeu essas coisas aqui? Deu para entender? Agora eu quero que você olhe para você, eu vou olhar para mim, tá bom? Olhando para esses irmãos em Jerusalém, depois olhando para Ananias e Safira, olhe para você também. Como tem sido o modo como você tem lidado com os seus recursos, com os seus salários, com a sua propriedade, com o seu dinheiro? Eu pergunto, há generosidade em nós? Cooperamos com nossos recursos para fazer prosperar o reino de Deus, sem esperar nada em troca? Isso é generosidade. Fazemos isso? Cooperamos com os nossos recursos para o reino de Deus, abençoando o reino de Deus, a pregação do Evangelho, o sustento dos ministros, a ajuda dos necessitados. Fazemos isso com generosidade, sem esperar nada em troca?
sem esperar a aclamação do nosso nome, só porque amamos o reino de Deus e as pessoas a quem servimos com os nossos bens? Se fizermos isso, há aqui generosidade. Você consegue enxergar que quando você dizima, quando você oferta, quando você cuida de alguém, quando você abençoa alguém pagando um curso para alguém, quando você ajuda alguém numa necessidade, quando você entrega seu dízimo, você está pensando no sustento do ministério, e em todas essas coisas, você está pensando no bem dessas pessoas, e do reino de Deus, e da pregação do Evangelho? Então, aí há generosidade. Você não importa que seu nome esteja numa lista ali ao final, num relatório, então você está sendo generoso. Percebe aqui? Podemos olhar para nós e ver isso. Mas precisamos fazer outra pergunta. Há esbanjamento na nossa conduta? Você dá uma propriedade cara para o reino de Deus, mas espera o louvor do que você fez? Hoje nós estamos, por exemplo, numa fase em que iniciaremos uma construção, né? Já tivemos aqui dois irmãos uma irmã, por exemplo, que vendeu uma propriedade. Olha que coisa legal, né? Vendeu uma propriedade, vendeu um terreno, né, numa cidade fora daqui, para ofertar. Mas essa pessoa não pediu, pastor, põe meu nome lá numa lista, por favor, né? Fez isso generosamente. Mas e nós, quando fazemos isso, nós estamos querendo esbanjar, mostrar, receber louvor? Considere seu coração, olhe para si mesmo. Eu perguntaria, há mesquinhez em nós? Retemos, porque a nossa segurança está em nosso dinheiro e não no Senhor? Será que ao invés de ofertarmos ou dizimarmos, nós guardamos porque pensamos, caramba, será que vai ter dinheiro para eu pagar aquela dívida? Será que eu vou ter dinheiro para o meu sustento na minha aposentadoria? Eu não sei não, acho que eu vou guardar esse dinheiro, viu? Esses 10% aqui farão muita diferença daqui a 30 anos, né? Porque se eu juntar 10%, mais 10%, mais 10%, então vai somar e é juros sobre juros, e vai ser uma beleza na minha aposentadoria, né? Mesquinhez, você está guardando, pensando apenas em si. O dinheiro é o seu senhor, o dinheiro é seu dono, é ele quem controla você. A mesquinhez faz que nós pensemos apenas em nós mesmos, quando nós olhamos para o nosso dinheiro. Ou há, quem sabe, as duas coisas misturadas em nós, né? Hipocrisia, a soma das duas coisas, né? Quando nós damos menos do que nós devemos e mentimos. Ah, pastor, pode acontecer hoje em dia isso? Pode, vai. Por exemplo, o que é o dízimo, irmãos? Dízimo é quanto? 3%? 5%? 1%? Dízimo é 10%, né? E se alguém dizima, por exemplo, e dá 2% e diz que isso é o 10%? Não está igualzinho, não, Ananias e Safira? Como disse Pedro, né? Cara, você não precisava ter feito isso, ter mentido desse jeito. Você podia ter guardado lá, era seu. Mas para que você veio mentir? Né? Ficasse com esse dinheiro lá, já que você queria tanto esse dinheiro para se assegurar, né? Percebe que pode haver qualquer uma dessas condutas aqui em nós? Ananias e Safira ignoravam seu coração. Ignoravam também o sagrado que estavam, diante de quem estavam, e por isso também ignoravam o juízo. Preste atenção. Às vezes nós pensamos que essas coisas dizem respeito só, pastor, isso é só dinheiro e tal. Não, irmãos, preste atenção. Você está ignorando o seu coração. Isso diz respeito ao seu coração. Ananias e Safira estavam ignorando aquilo que estava passando dentro deles. Eles não sabiam fazer a correta leitura de quem era o Senhor deles. E não apenas isso, eles estavam ignorando o sagrado, o divino, o santo. Eles estavam ignorando que eles estavam diante de Deus. Eles estavam ignorando que aquela mentira era contada diante de Deus. Quer seja mesquinhez, quer seja o esbanjamento, também estão acontecendo diante de Deus. E há muitas pessoas que ignoram que o modo como elas lidam com os seus recursos, elas o lidam também diante de Deus. E isso é importante. Por isso que o título final, a palavra final do título desse sermão é "e juízo". Por quê, queridos? Diante de Deus, todos nós nos apresentaremos um dia em juízo. E o juízo de Ananias e Safira anteciparam-se no tempo.
Eles ignoravam que eles estavam vivendo diante de Deus, que aquela reunião era uma reunião sagrada, que os apóstolos estavam falando em nome de Deus. E por isso, nos nossos dias também, há pessoas que desconsideram que o que elas fazem ou deixam de fazer no âmbito do reino de Deus diz respeito ao próprio Deus. E aqui tratando do dinheiro. Aquilo que você faz com o seu dinheiro, ou aquilo que você deixa de fazer com o seu dinheiro, no âmbito do reino de Deus, diz respeito ao próprio Deus. Você está diante de Deus. Por isso, você não deixou de ofertar ou dizimar para o seu pastor. Você deixou de dizimar e ofertar para o Senhor. Ou, você amou mais as riquezas ao invés de Deus, e você se assegurou dos seus bens, do seu salário, do seu dízimo, achando que o Senhor não poderia sustentar você. Está entendendo isso aqui? Essa é a dinâmica do nosso coração. Quando nós deixamos de dizimar, nós não apenas deixamos de dizimar, nós estamos nos assegurando nesses 10% do nosso salário, acreditando que Ele é mais fiel para nos sustentar que o próprio Deus. Ou quando você oferta uma quantidade vultosa, e você quer com isso louvor, você não está querendo que o louvor seja atribuído a Deus pelas coisas que você tem e dá. Você quer que o louvor seja atribuído a você. Percebe que isso tudo está diante de Deus? Por isso, queridos, quando você mente informando sobre algo que você não fez, buscando fama, você está mentindo para Deus e não para a sua liderança. O sintoma de amar mais as riquezas, queridos, depois disso que nós conversamos hoje, eu espero que seja facilmente visível para você. Espero que fique mais fácil você entender. Às vezes a gente ouve Jesus falando, né, que o amor às riquezas é algo impossível de acontecer ao mesmo tempo que amar a Deus, e às vezes a gente não entende, será que eu amo, será que eu não amo? Eu acho que eu amo mais a Deus. Mas observe então isso aqui, a generosidade em você depois que você está em Cristo. Você entendeu que tudo que você tem é de Cristo? E você é fiel com os recursos que você tem para as coisas do reino de Deus? Então, de fato, você ama a Deus. Mas se há mesquinhez, ou há esbanjamento, ou há junção dos dois, eu posso te dizer, meu irmão, sem medo de errar, você ama mais a riqueza que a Deus. E quem pode dizer isso sobre você mesmo é só você diante do espelho. Eu estou te dando aqui a leitura das coisas, né? A Escritura, ela mostra como nós fazemos a leitura das coisas. E só quem pode olhar para si mesmo e dizer isso é você diante de Deus, tá? O fim disto será o juízo. Por isso, voltemos àquela pergunta anterior que ele disse, né? Alguém poderia dizer, nossa, como Deus foi severo com Ananias e Safira, não é verdade? A ponto de fulminar-lhes, e eles morreram. Sei lá, um infarto, um AVC, não sei o que aconteceu fisiologicamente com eles. Mas preste atenção. Existe a possibilidade de alguém que tem outro Deus, senão o Senhor, ser encontrado no reino de Deus? Existe a possibilidade? Sim ou não? Qual foi o primeiro dos 10 mandamentos, meu irmão? Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Vamos lá. Todo mundo errou, quase a maioria. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Martinho Lutero já nos disse que todos os outros demais pecados estão relacionados à quebra desse primeiro mandamento fundamental. Olhemos para Ananias e Safira. Quem era o Deus de Ananias e Safira? Embora eles cantassem. O que eles cantavam mais? Porque dele, por ele, né? Lindo, eles cantando, chorando, né? Para ele são todas as coisas, né? Embora eles cantassem chorando isso, quem era o Deus deles? O dinheiro. O dinheiro era o Deus deles. Era senhor deles. Quer pela mesquinhez, quer pelo desejo de louvor, o dinheiro era o Deus deles. Percebe porque eles são fulminados aqui? Deus simplesmente antecipa o juízo.
Deus traz o juízo para um dia no qual eles cometeram aquele ato que declarava o que estava dentro do coração deles. Por isso, pelo amor de Deus, meu irmão, leia seu coração. Enquanto há tempo, arrependa-se. Não se trata de uma questãozinha sobre dinheiro. Dinheiro não é coisa, pastor, que diz respeito a Deus. Trata-se do seu coração. Certo? Trata-se do seu coração. Deu para entender isso, irmãos? Tá, quero fazer algumas considerações finais, tá? Alguém poderia perguntar, e hoje, pastor, como poderíamos ver práticas semelhantes às de Ananias e Safira na igreja hoje? Vejamos nossos comportamentos com respeito a, por exemplo, dízimos e ofertas. Como é que é o seu comportamento, meu irmão? Faça a leitura de si mesmo. Apresente-se diante da luz da palavra de Deus. E agora você já entendeu, espero que você tenha entendido, que isso não é uma questão, digamos assim, marginal. Ela diz respeito à nossa interioridade, generosidade, esbanjamento ou mesquinhez, que denunciam quem é o Deus do nosso coração. Quem manda nele mesmo? Quem é o Senhor dele? Percebe? Eu espero que hoje você entenda isso. Aí alguém poderia me dizer, está vendo, pastor? Hoje em dia não é necessário dizimar, porque a gente não tem aqui no texto do Novo Testamento falarem de dízimo, né? Você já viu alguém falando sobre isso? Já, não já? Quem é que fala sobre isso, irmão? Quem é que fala desse jeito assim? É quem lá dentro do coração quer se assegurar nos 10% que ele tem, e tem medo de dar 10% e ficar sem. Entendeu? Você percebe que está no coração? Está no coração essa questão. Não é uma questão teológica, bíblico-exegética, não é uma questão interpretativa. Se for bíblico-exegética, teológica, eu te explico. Mas se for do coração, só o Espírito para fazer você nascer de novo. Entendeu? Aí eu não tenho poder. Só se Deus quiser fazer você nascer de novo. Entendeu? Certo? Porque bíblica e teologicamente, temos a continuidade disso, sim. Por exemplo, alguém pode dizer para mim, está vendo, pastor, no livro de Atos dos Apóstolos, não se fala sobre dízimo. Aqui nós temos o início da igreja, ninguém fala sobre dízimo. Tudo bem, irmãos, contemporaneizemos, entendamos o que está acontecendo ali. Uma igreja recém-nascida, que ainda tem o templo, que ainda leva para onde o dízimo e oferta? Para o templo. Esses irmãos dizimavam onde? No templo. Esses irmãos aqui em Jerusalém, era no templo que eles dizimavam. Você percebe que tem muitas coisas acontecendo aqui ainda? A igreja ainda está assentando suas ideias, né? Por isso que eles estão recorrendo apenas a ofertas. Os dízimos certamente aqui ainda eram levados ao templo. Não quer dizer que eles não dizimavam, tá bom? Deu para entender isso aqui? A gente não tem nenhum lugar no Novo Testamento que diz, onde o Senhor Jesus, por exemplo, declarasse, acabou o dízimo. Eu já vi alguém dizer assim, né? Pastor, é porque aquilo que era meramente formal acabou no Antigo Testamento. Aquilo que era ordenanças acabou no Antigo Testamento. É verdade, isso é verdade. Mas o dízimo não é uma ordenança, tá bom? Abraão dizimou antes que houvesse lei. Não havia lei. E Abraão já dizimava, percebe? E eu expliquei para vocês lá no Sermão 81, não vou falar sobre esse assunto de novo, nem me estender sobre ele, mas no Sermão 81 de Romanos, eu expliquei para você que o que Abraão faz ali é ingratidão a Deus por todas as coisas que Deus lhe havia feito. O dízimo é uma resposta de Abraão, o dízimo é uma resposta de Jacó, reconhecendo antes da lei que era Deus quem lhes dava tudo o que eles tinham, e em resposta de gratidão a Deus, e confiando que Deus era quem lhes sustentaria, eles estavam a Deus devolvendo seus dízimos, antes da lei. Deu para entender isso, irmãos? Deu para entender isso? E mesmo na história da igreja, ou melhor, e mesmo o Senhor Jesus, em Mateus 23, 23, há um texto onde o Senhor Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ora, o Senhor Jesus está falando sobre o que aqui? Justiça e misericórdia e fé, mas também sobre dízimo. O Senhor Jesus nunca falou sobre dízimo, está aqui. Ele olha para os fariseus e diz, lá na casa de vocês têm uma plantaçãozinha de endro, de cominho e de hortelã. Além dos dízimos que vocês dão, das outras coisas que vocês têm, até da plantaçãozinha de
cominho, hortelã que vocês têm, vocês dizimam. Mas vocês negam a misericórdia, a justiça e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem negar aquelas, o dízimo, até mesmo do endro e do cominho. Percebe a fala de Jesus? Jesus não falou sobre isso, então você não chegou nesse texto ainda, irmão. Você não leu nem o Evangelho de Mateus todo, tá bom? Beleza? Então preste atenção. A própria igreja no século II, no século III, há diversos textos onde nós vemos os líderes da igreja, por exemplo, Clemente no livro, na carta Estrômata, falando dos dízimos, dos frutos do rebanho, que ensinavam a piedade com Deus, a não agarrar tudo com cobiça, mas comunicar dons com bondade para com os vizinhos. Olha o que Clemente está nos falando aqui no século II, que era importante o dízimo para que nós não nos apegássemos aos nossos bens. Clemente, um líder da igreja, naquele tempo do século II, ensina o dízimo. E no livro chamado Didascalia Apostolum, do século III, nós temos a seguinte fala: tragam ofertas alçadas e dízimos e primícias para o Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Tragam também os seus servos os dízimos. Isso está no texto do século de número 3. Ou seja, a igreja praticou o dízimo, sim, irmãos. Tá bom? Então, muito pelo contrário. Inclusive, tem uma frase de Irineu de Lyon, lá no século II ainda, no livro Contra Heresias, quando Irineu de Lyon diz que na nova aliança se deve exceder o dízimo, dado que fomos alcançados por muito maior graça que antes. Tá bom? A grande questão sobre o dízimo não é sobre o dízimo em si, é sobre o seu coração. Eu espero que você entenda isto hoje, tá? E que nós não sejamos encontrados nem como Ananias, nem como Safira, quer em mesquinhez, quer em esbanjamento, e muito menos em hipocrisia. Que você possa olhar para a sua alma diante de Deus, porque se amamos a Deus ou as riquezas, podemos entendê-lo sobre como lidamos com a nossa carteira. Amém? Hoje eu quero orar com você. Quero fazer primeiro uma oração de confissão e de arrependimento. Quem é o seu Senhor? Mamon? Ou é o Senhor mesmo? E eu vou dizer para você, não comece a dizimar e nem ofertar se você ainda não compreendeu o Evangelho, tá bom? Não faça isso. Quando você compreender o Evangelho, entender o que Deus fez por você em Cristo Jesus, aí você saberá e entenderá como é grato fazer isso. Eu estou em Cristo há 40 anos esse ano, 25 anos. O Senhor me alcançou quando eu tinha 15 anos de idade. Desde então, irmãos, eu não me lembro de uma vez que eu tenha deixado de dizimar. Até dos trabalhos que eu falei para você, né, que eu trabalhava em feira, trabalhava no fim de semana da feira, eu tirava meu dízimozinho lá naquele trabalhozinho do fim de semana. Né? Não me recordo de um dia que eu tenha deixado de dizimar. Mas por quê, queridos? Porque eu entendi o que é o Evangelho, entende? O que o Senhor fez por mim. Eu entendi o que é o Evangelho. Eu espero que você entenda. E há muitos irmãos que amam a Cristo e são generosos e que o Senhor lhes continuará prosperando em tudo. Tá bom? Agora, olhe para o seu coração, por favor. Olhe para o seu coração. Olhe para a sua carteira. Faça um raio-x do seu coração à luz da sua carteira, da sua conduta. E se hoje você precisa pedir a Deus, suplicar a Deus misericórdia em arrependimento, o faça. Que o Senhor te alcance, para que Mamon não seja seu Deus, para que você possa servir ao Senhor com alegria. Amém? Coloque-se em pé. Senhor Deus, a Tua palavra é luz. Debaixo da luz, tudo aquilo que estava obscuro, não esclarecido, fica patente e visível. À luz dessa palavra, nós somos chamados não apenas a olhar para o comportamento de Ananias e Safira, mas para olhar para aquilo que estava dentro do coração deles. E à luz disso, poder olhar para o nosso coração também. Eu te peço, Senhor, se ainda há no nosso coração mesquinhez, se ainda há no nosso coração o desejo de louvor pelo que nós fazemos com os nossos recursos, liberta-nos, eu te peço, Senhor. Mostra-nos o Evangelho
e salva-nos. Porque se isso tem acontecido, temos amado mais o dinheiro que a Ti. E temos quebrado o primeiro dos 10 mandamentos. Livra-nos, Senhor, do juízo que veio sobre Ananias e Safira, e dá ao Teu povo a oportunidade de confissão e arrependimento. Mas eu quero também Te dar graças, porque há muitos que têm entendido o Evangelho, e por isso têm sido generosos. Têm sido generosos não apenas com seus dízimos e ofertas, mas é abençoar a vida de muitas pessoas que estão ao seu redor, porque eles entendem que seus recursos são para o bem e o louvor da glória do nome de Deus. Eu te peço, Senhor, dá-nos muitos recursos, Senhor, para que abundemos em boas obras. Dá-nos muitos recursos para que muitas pessoas sejam abençoadas através de nós. Faz Teu povo prosperar, para que o Teu reino se expanda. Permita, Senhor, que a Tua igreja cresça em amar a Ti e em ser generosa com tudo que tem, sabendo que de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. E que isso se reflita no modo como os Seus servos usam seus recursos. É o que eu te peço, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, querido.